Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Diogo e este é o BB Observação, semana 9. Como já é habitual, vamos começar pelo que aconteceu na gala de domingo e logo a abrir. Sandrina foi automaticamente nomeada pelo Big Brother, pela Voz, porque digamos que contactou com o exterior, não por culpa dela, mas contactou com o exterior. Ou seja, o exterior é que tentou contactar com ela, porque recebeu um bilhete nos calções, numa saia, numa peça de roupa, que vinha na etiqueta. E pronto, ela foi culpada. E pronto, vai a nomeações. É justo? Sim e não. É justo porque para as famílias cá fora aprenderem que não devem contactar com eles lá dentro. Mas não é justo, porque coitada da rapariga não teve culpa nenhuma por esta nomeação. Se ela fosse nomeações por outra coisa qualquer, tudo bem. Agora, ela não teve culpa. O próprio Big Brother diz que ela não tem culpa e a culpa é das famílias que tentam contactar com eles dentro da casa. Mas, é assim, pronto. Eu entendo, mas pronto, não acho justo porque há outros que contactam com familiares e não são punidos. Nesta gala também tivemos uma expulsão, obviamente. A Angélica foi expulsa, assim com uma percentagem mínima em relação ao Pedro. E pronto, eu estava assim muito indeciso, se saía a Angélica, se saía o Pedro. Por isso é que eu na semana passada não disse quem é que eu achava que ia sair. Mas pronto, saiu a Angélica. E pronto, e daqui da Angélica passamos ao Pedro, que foi aquela maravilhosa... Não foi aquele teatro que aconteceu que... Explica-me... Tentam fazer uma dupla expulsão falsa e depois arriscam-se a que perdem 3 jogadores assim logo numa noite. Eu acho que era tão bem feito para a produção se isso tivesse acontecido. Porque obviamente a Jéssica passou a semana toda a dizer que saía se o Pedro saísse. E o que é que eles vão inventar? Dupla expulsão, onde o Pedro sai e depois vão dizer à Jéssica, olha, o Pedro foi expulso. E ela assim, então não quero desistir. E depois houve o plot twist, isso é que foi fenomenal, que ela disse assim, ela descobriu que ele já não queria sair, mas eu agora quero sair à mesma. E depois ele assim, até eu saio contigo. E depois pronto, a produção foi para intervalo, porque tiveram de fazer uma lavagem cerebral para fazer com que eles ficassem lá dentro. Não sei o que é que lhes prometeram, ou com o que é que os ameaçaram, mas teve muita piada, porque pronto, ia sair um com uma falsa expulsão que iam sair 2. No fim de contas já podiam sair 3. Então teve muita piada. Mas, no final das contas, ficaram lá os 2. A lavagem cerebral funcionou, então eles ficaram lá os 2 e saiu apenas a Angélica. Nesta noite de domingo, a Sónia também ficou líder, assim num jogo muito interessante, muito criativo. Pronto, as provas de liderança são sempre assim uma coisa que eu adoro. Então, exato. A Sónia ficou líder. Faz parte de uma das minhas teorias, que é a pessoa mais odiada cá fora é sempre a pessoa que se torna líder. Hão de reparar. Se fizerem bem sem ser a primeira semana, onde o Diogo foi líder, mas de resto, todos os líderes é sempre a pessoa que nessa semana, ou na semana anterior, né, porque é líder para a semana seguinte, era a pessoa mais odiada. Soá, Monteiro, Teresa, Hélder, Sónia e por aí fora. Mas bem, a noite foi uma noite de vários nomeados e de várias nomeações. Então, no final, o resultado final foram 7 nomeados. Já temos um, que é a Sandrina, que foi nomeada pela produção. Depois, o público pôde escolher mais 2, que foi o Pedro e a Jéssica. Qual a novidade? A piada é que o público escolhe-os para serem os mais votados, tal como aconteceu na semana passada, mas eles não saem. Portanto, mas pronto. Sandrina, Pedro Alves, Jéssica e depois, dentro da casa, eles escolheram mais 4. Só que ninguém sabe quem é que o público escolheu, eles nem sabem que o público escolheram pessoas, mas existiram mais 4. Que foi Ana Catarina, Diogo, Monteiro e Noélia. Portanto, 7 pessoas a nomeações, tipo, qual a loucura? Eu sei que eles não querem que os kamikazes saiam assim com uma percentagem muito alta, porque são os queridinhos. Mas... E depois na quinta-feira só salvaram um.
O Diogo felizmente foi salvo. Ou seja, para amanhã, domingo, estão 6 nomeações, o que é uma completa loucura. Eu sei que já estou a perceber que vai ser a gala toda a salvar pessoas. Eu espero que as nomeações fiquem em pausa, ou seja, a quantidade de votos fique em pausa e não termine a cada salvação. Porque senão vai ser a maior barracada da história da TVI. Ou uma das, porque... Para terminar de falar sobre a gala de domingo, tenho de falar sobre os amigos do Pedro Alves quando o Cláudio lhes deu a palavra. É assim, na opinião deles, eles até podem achar que eles têm razão. Sobre isso, cada um acha que tem a sua razão e sobre isso ninguém pode comentar. Mas é assim, a opinião que eles foram lá dar foi um bocado má. Porque eles até podem achar que têm razão, como eu digo, só que fazerem isso durante uma gala de domingo é mau, muito mau. Porquê? Porque o Pedro cá fora já não é muito famoso. Então, são os amigos dele. Se as pessoas adoram a pipoca, eu também gosto, mas pronto. Se as pessoas gostam da pipoca ou dos outros comentadores que ele atacou, as pessoas automaticamente vão defender a pipoca e vão votar ainda mais no Pedro. E eu acho que os amigos dele não querem todo que ele saia. Portanto, se calhar não deviam ter atacado a pipoca. Mas pronto. Com a gala concluída, passamos ao pós-gala, que foi aquela chamada cadeira quente assim muito interessante. Nem foi assim muito interessante, só aconteceu uma coisa que eu quero destacar, que é a discussão entre a Teresa e a Jéssica. E eu não gosto da Jéssica, lamento, mas não suporto a Teresa. Porque está sempre aos berros. Eu acho que o objetivo dela enquanto jogadora é tentar cansar os outros pela quantidade de berros que ela dá. Ela berra com toda a gente e sem razão. Ela até podia ter razão no que estava a falar com a Jéssica, mas na minha opinião não tinha, porque é assim, sejam amigos, seja o que for, não tem de dizer, oh minha cá, e por aí fora. Não. Sejam eles de que região do país forem, a forma de falar pode ser diferente de um e do outro, não importa. Primeiro, eles não são amigos. No máximo são bons conhecidos. Porque, é assim, não se faz amigos assim em 2 meses. Tipo, não. E tipo, eles não são amigos, elas não são amigas. Então, não faz sentido. E pronto, com isto eu quero dizer que, naquela discussão entre Teresa e Jéssica, eu estava do lado da Jéssica, porque não faz sentido. E a Jéssica tem razão. A Teresa está sempre aos berros. E depois, com aquela idade, se ela diz que já é muito madura e tudo mais, devia ter um bocadinho mais de consciência da forma como fala, da forma como se expressa. E depois, está sempre a dizer, epá, e a dizer as neiras, tipo, reduz, calma. É melhor ir fazer yoga com a Ana Catarina, apesar de que ela acha que a Ana Catarina é uma personagem, mas pronto. Então, yoga, calma, reduz-te àquilo que tu és enquanto jogadora. Não precisas estar sempre a atacar os outros, Teresa. Durante esta semana foram todos punidos e muito bem feito. Porquê? Porque não usam os microfones. Então, acho muito bem que tenham sido punidos. Aliás, acho que a punição até foi pouca. Acho que devia ter sido mais severa. A punição, que foram 2, foi... Ficaram sem poder tomar banho dentro de casa, ou seja, se queriam tomar banho, tinham de ir ao jardim com água fria, que pena. E a segunda sanção, digamos assim, é que reduziram em 50% o orçamento para a comidinha da semana seguinte. Olha que pena! Logo a seguir a isto, o Diogo deu uma ideia que até foi bem acolhida em geral pela casa, que era fazer o jogo do silêncio, onde eles não falavam, mas tinham os microfones postos. Ou seja, era uma forma de lidar com as consequências dos castigos dele. Calma que ele não disse que a produção não teve razão em dar o castigo, porque ele próprio afirmou que a produção teve todos os motivos e razões para os sancionar, porque, de facto, eles não usavam os microfones. Então, sobre isso, nem vale a pena falar. Ele simplesmente queria fazer o jogo do silêncio, visto que era terem todos os microfones, mas não falavam, e assim seria uma casa do silêncio. Eu, pessoalmente, acho a ideia genial. Mas pronto, o que é que aconteceu? A Noélia passou-se dos carretos, começou aos berros a dizer que não fazia sentido nenhum e blá blá blá. Eu gosto muito da Noélia, é uma das minhas favoritas, mas
não alinha em nada. Está sempre à defesa. E que chatice, hein? Podia-se divertir um bocadinho. Deixe de ser empregada doméstica daqueles... Mas a Noélia esta semana foi literalmente a protagonista, não há outra opção. Então, já te falei aqui do que aconteceu desta mini troca de palavras com todos lá na sala por causa do jogo, mas não foi tudo. Sónia e Noélia andaram ali numa discussão que a Sónia tem de acalmar, tem de beber um chazinho de Camila, porque não tem de falar assim para cima das pessoas. Não, não. Haja comportamentos. Eu nem estou a dizer para ela não berrar. Estou a dizer a linguagem corporal que ela utiliza a falar com as pessoas. Ela que se reduz à sua insignificância e à sua idade, porque a Noélia é mais velha que ela, portanto, calma lá com o andamento. Mas, se relevarmos este facto da idade, ela que se reduza, porque ela é concorrente tal como a outra e ela não tem de a atacar assim. A Noélia tem todo o direito, tipo 101%, de não querer, de não ter paciência e de não lhe apetecer lidar com o esterismo da Sónia ou de compreender os motivos dela. É assim, agora fazendo aqui um bocadinho de advogado do diabo, do que eu estava aqui a dizer, eu também acho um bocado mau, quando acontecem coisas más, a Noélia estar-se a rir. Mas pode ser uma situação, digamos, de defesa, que ela se ri de nervoso. Não sei se é o caso ou não, mas pode acontecer. Mas mesmo que ela se queira rir, é assim, os outros podem ficar muito ofendidos, mas ela tem todo o direito. Se é boa educação ou não rir-se em certos momentos, isso já é outra questão. Mas ela tem todo o direito de o fazer. A Sónia também tem todo o direito de ficar chateada, mas não tem direito nenhum de atacar assim como atacou a Noélia. Não tem. E pronto. Depois houve sanções, mas eu já lá vou, porque vou continuar a falar das discussões. Então, depois da Sónia, veio o Monteiro, não no mesmo dia, no dia a seguir, por causa de comida. E aqui eu dou razão 100% à Noélia, que é: não se estraga comida e não se deita comida boa para o lixo. Principalmente sendo ele bombeiro. Oi! Comida boa, lixo, não. Não há muito a dizer sobre isto, não é? Pronto. Passamos para a terceira discussão, que envolve também a Noélia, mas a Teresa, que é... Ai, a Teresa ferve mesmo em pouca água. A Teresa dá um elogio à Noélia, que era sobre a festa dos agentes secretos, que o vestido que a Noélia tinha parecia o da Amália Rodrigues. E a Noélia disse qualquer coisa como: ah, sim, eu gosto muito da Amália Rodrigues, é uma grande senhora, quem me dera ser como ela. Eu não vi mal nenhum no comentário ou na forma como ela o disse. E a Teresa passou-se como se a dizer que a Noélia já estava a sentir atacada e a defender-se. E tipo, menos, calma. Eles estão todos muito irritados, deve ser por já estarem dentro há muito tempo, mas calma, tanto stress não é necessário. Mas bem, já chega de falar sobre discussões e vamos passar para algo muito mais agradável. Diogo e Ana Catarina e a aproximação que está a surgir cada vez mais. Esta sim, acho que pode ser a única relação de casal que eu posso aceitar como verídica, porque não se aproximaram em 2 semanas, onde, ai, estamos muito apaixonados. Não, foram-se conhecendo como amigos e tal, trocam-se uns beijinhos, ainda não na boca, pelo menos que se tenha visto, fazem uma conchinha, dançam juntos, estão agarradinhos no sofá. Eu acho que eles vão conhecendo aos poucos e espero que não apressem nada, embora que os outros queiram que eles apressem, mas espero que eles vão assim com calma, que é muito agradável de ver. E sim, na minha opinião, de todos os 4 casais que existem na casa, Jéssica Pedro, Monteiro Yuri e Guerreiro Soraya e agora Ana Diogo, dos 4 acho que é o único que pode dar alguma coisa cá fora. E aquela resposta ao casamento, que a Ana disse que se queria casar pela avó e o Diogo disse: então eu caso pela tua avó. Foi tipo genial. E depois também a resposta que ele deu à Teresa foi muito boa, que é: quanto é que gostas da Ana, de 1 a 20? Ele disse 1, porque até serem velhinhos quer chegar ao 20. Foi muito romântica, muito. Adorei. Foi uma boa resposta.
E agora chegamos ao meu momento favorito da semana, onde a Sónia foi punida. Estou tão feliz, a sério. Ela foi punida supostamente por 2 motivos. O primeiro foi a discussão com a Noélia e a forma como ela lidou. Ainda para mais, sendo líder. E depois foi devido à frase que ela usou, já não lembro bem da frase, mas era sobre brasileiras e favelas. A Ana disse que atualmente já não se diz favelas, é comunidades. Por acaso, eu também não sabia que já não se dizia favelas, que é comunidades, mas ainda bem, por isso é que a Ana lá está, para aprendermos. Portanto, mas pronto, eu pessoalmente, eles focaram-se que ela foi nomeada pelo comentário xenofóbico que teve, mas é assim, agora talvez vá ser um pouco atacado. Eu não gosto da Sónia, que eu vou deixar claro, mas eu acho que ela não teve intenção de o fazer ou de dizer daquela forma. Eu acho que ela não teve intenção de ter uma atitude xenofóbica. Eu acho, por exemplo, eu acho muito mais grave quando ela tenta falar brasileiro, não o sabe fazer completamente. Acho isso sim uma espécie de apropriação cultural muito mais forte do que a frase que ela disse. Compreendo, e é normal que as brasileiras ou brasileiros se tenham sentido ofendidos, completamente de acordo, mas ter incluído isto no pote da sanção é grave, o que ela disse, mas acho que já aconteceu coisas muito mais graves lá dentro e comentários muito mais graves do que este que aconteceu. Contudo, eu acho sim que ela devia ser nomeada, mas pelo que ela fez à Noélia, que também foi o caso, só que nenhum lá dentro se focou nisto, mas eu acho que este é que devia ter sido o principal foco. Ela ficou nomeada por causa do que disse e do que fez e da forma como reagiu com a Noélia, que foi agressiva. Agora, sobre o comentário xenofóbico, claro que ela devia ter sido castigada, mas não tudo no mesmo pote. Ou seja, imaginem, as 2 sanções dela foi perder a liderança e ficar automaticamente nomeada. O que eu acho que devia ter acontecido era, devido ao comentário, a produção devia ter avisado junto dos colegas e, como castigo, mesmo que ela não tenha noção, perdia a liderança, mas em separado. E depois, devido ao que aconteceu com a Noélia, o castigo dela era ser nomeada. E pronto, eu acho é a mesma coisa, mas como estava separado, acho que iriam compreender muito melhor. Não sei a vossa opinião, digam-me nos comentários, gosto sempre de saber. Contudo, vou deixar claro que não acho aceitável o que ela disse, mas nós atualmente também vivemos numa época onde o cancelamento e o preconceito está a ser atacado, onde é do género, onde uma pessoa diz algo que às vezes não tem consciência que está a ser racista, xenofóbico, porque já está tipo enraizado. Então, eu acho que sim, as pessoas que dizem essas formas têm de ser alertadas, mas é assim, os miúdos novos já vão aprender de uma outra maneira, mas as pessoas até da minha idade ou mais velhas já têm já está enraizado. Portanto, eu acho que tem de passar por uma explicação e por uma compreensão e um entendimento e não por um ataque. Porque eu acho que sim, que a falar é que as coisas se entendem, não é julgar. Mas eu vou deixar isto para um outro vídeo, onde eu quero falar apenas e só sobre isto. Portanto, exato. Mas, só aqui para colmatar isto que eu estava a dizer, eu acho que às vezes temos de falar mais, explicar mais e não atacar tanto. Mas, fugi um bocadinho do Big Brother, voltemos ao Big Brother para terminar este BB Observação com a salvação da semana, que eu já tinha dito, mas o Diogo foi salvo. Felizmente, eu estava à espera, depois da Noélia ser tão atacada durante esta semana, que fosse a Noélia a ser salva, mas não foi a Noélia. Paciência, foi o Diogo, gosto muito do Diogo, portanto fico muito feliz. Esta semana também, como a Sónia ficou sem liderança, a casa ficou sem líder, então tiveram de escolher um novo líder entre os 4 que não estavam nomeados, já está muito pouca gente dentro da casa. Então,
foi o Guerreiro, a Soraya, a Yuri ou a Teresa. Um dos 4 tinha de ser o líder até amanhã. O Guerreiro só queria ser líder se fosse a semana inteira. Ele disse que não queria ser líder só nos últimos dias que faltava. Então entraram assim em consenso e quem ficou líder foi a Teresa. Concordei? Não concordei, mas pronto, como ela não ganhou imunidade, tudo bem, tranquilo. E para terminar este BB Observação, nada melhor do que falar dos meus 5 favoritos, como já é hábito aqui. Então, esta semana, digamos que a minha lista dos 5 favoritos se alterou. Não literalmente, porque os 5 continuam a ser os mesmos, mas a posição dos 5 alterou. Então, em quinto lugar, atualmente temos Noélia. Em quarto, Guerreiro. Terceiro, Soraya. Segundo, Ana Catarina. E em primeiro, o Diogo. Esta foi a minha lista. Digam-me a vossa, digam-me quais são os vossos favoritos aqui nos comentários, que eu vou gostar muito de ler e saber. Foi este o BB Observação desta semana. Vemo-nos para a semana para um novo BB Observação ou então, durante a semana, para outros vídeos. Espero que tenham gostado. Obrigado.